vocês e hoje eu gostaria de trazer um assunto bastante interessante que está no hype do momento, virou a modinha do momento, que é sobre IA. E eu gostaria de trazer para vocês uma visão um pouco diferente do que talvez você tenha visto aí. Eu quero trazer uma visão um pouco mais desafiadora, uma visão, sabe, a verdade por trás desse hype todo. Eu decidi gravar esse vídeo por conta da preocupação que eu tenho com as pessoas que nunca tiveram contato com uma IA, mesmo antes de 2021, e agora estão tendo contato com uma IA por conta do hype, primeiro hype aí do ChatGPT e depois de outras IAs que vieram. Porém, eu acho que estão banalizando o nome IA e a primeira experiência que estão tendo com o IA não está sendo boa por conta de que não tem realmente uma IA generativa por trás daquilo que as pessoas estão utilizando. Esse é o grande ponto aqui. E então eu fiz eu li algumas coisas na internet, eu já pensava bastante sobre esse assunto. Obviamente eu utilizei IA para montar um roteiro aqui para a gente não se estender tanto. Então eu vou ler um texto para vocês aqui, um resumo do que eu li, e eu acho que é interessante, no final a gente volta a comentar. Lembrando que esse vídeo, que por mais que pareça que seja uma crítica negativa em relação ao IA, não é, eu acho que é um alerta com um saborzinho de crítica negativa, mas no final eu vou falar bem, e eu acho que esse é o mais importante, porque, bom, me preocupo com isso. Então vamos lá, direto ao texto. A frase, abre aspas, a IA generativa está no topo das prioridades estratégicas das empresas em 2025, fecha aspas. Essa frase diz muito, mas a real é que tem muita empresa /produto colocando o codinome IA ou dizendo que tem IA no seu produto, quando na verdade é só um reconhecimento facial. Com IA, tudo bem, mas é uma IA muito básica, não é uma automação complexa ou utilizando uma IA generativa e machine learning. Só esse primeiro parágrafo aqui já pegou bastante. Sabe o que isso significa? Tem muita empresa com produtos ineficientes surfando em uma onda que não cabe a esses produtos. São tipo caranguejos surfando em uma onda. Eles pegam carona no hype, mas não têm estrutura e nem capacidade para entregar o que a verdadeira IA generativa pode entregar. Essa onda dos caranguejos é um problema. Para a gente, como consumidor, rola uma desilusão e desconfiança. Para o mercado, o termo IA pode perder o valor, ou seja, banalizamos o termo IA, diminuindo a importância das soluções que são de fato inovadoras. E para as próprias empresas, no fim das contas, é um desperdício de grana e perda de credibilidade. Olha só, vou ler de novo essa parte aqui. E para as próprias empresas, no fim das contas, é um desperdício de grana e perda de credibilidade. Eu vou voltar nessa parte depois. A verdadeira IA generativa é um poder. Mas para surfar de verdade nessa onda, não basta ser arrastado, é preciso ter investimento sério em pesquisa e desenvolvimento de verdade e, acima de tudo, integridade e transparência no que se promete. A onda da IA generativa é gigante e transformadora, mas para surfar com maestria é preciso ter uma prancha certa e a técnica apurada. Será que as empresas estão prontas para evoluir de caranguejos para surfistas de verdade? E eu vou voltar aqui em cima. E para as próprias empresas, no fim das contas, é desperdício de grana e perda de credibilidade. Calma aí. Vamos lá. Não vou falar sobre o usuário final. Eu estou falando sobre o hype das empresas e produtos quererem, custe o que custar, colocar no codinome do seu produto o nome IA, sendo que não tem uma IA generativa ali. O hype do que pode ser feito com a ajuda da IA, e não tendo a IA como um simples reconhecimento de digital, como já temos há alguns anos, aí funcionando muito bem no mercado, esse hype pode causar uma má experiência para o cliente final. E esse cliente final pode começar a ter desconfiança do seu produto e da próxima vez que ele for comprar um produto realmente com IA. E aí eu fico pensando, Diego, vamos dar um exemplo aqui básico. Por que nem tudo pode ter IA? Vamos lá. Porque é necessário que tenha um produto sem IA e um produto com IA, certo? Vamos para um exemplo básico. Uma tomada. A tomada precisa de IA? A tomada básica para uma casa básica, uma casa que não tem intenção de colocar automação e não pensa em automação, só ligar e desligar. Precisa de IA nessa tomada?
Não precisa de IA. Essa tomada não precisa de IA. Diego, é possível vender uma tomada com IA? Claro que é possível. Temos algumas empresas aí no mercado oferecendo tomada com IA e é muito interessante. Tomada com IA, por exemplo, que reconhece a amperagem de cada eletrodoméstico, cada item que você pluga nas tomadas da sua casa, e dependendo da amperagem, ele consegue supor, porque pode ter eletrodoméstico com amperagem muito parecida, ele consegue supor que é aquele eletrodoméstico, certo? Então, por exemplo, uma dona de casa que vai se arrumar antes de ir para o trabalho, ela vai usar lá uma chapinha, por exemplo. Ela conecta a chapinha lá na tomada com IA, com uma central de automação, e a chapinha, ela esquece essa chapinha todo dia ligada do banheiro, ela vai embora. Uma IA poderia simplesmente perguntar para ela, olha, você esqueceu ligada, você quer que eu desligue? Sim, mas isso aí não é só IA, isso é uma automação simples, certo? Agora ela poderia falar o seguinte, olha, eu vi que você esqueceu mais de 2 vezes, você quer que todas as vezes que você saia de casa e bloqueie a porta, eu verifique se a chapinha está ligada e desliga ela para você? Isso é uma IA. A IA ela conseguiu aprender com o costume da pessoa e dar uma solução a ela referente àquele costume, referente àquela atitude que ela teve. Opa, temos algo inteligente aqui. Temos algo inteligente. Agora, não tem como a gente colocar IA no nome IA simplesmente numa fechadura eletrônica que tinha um reconhecimento de digital que antes não era IA e agora é IA e não mudou nada. Absolutamente nada naquele produto, nada. É o mesmo reconhecimento, é o mesmo sistema, não tem aprendizagem de máquina, nem deep learning, nem machine learning, não tem nenhum nível de aprendizagem de máquina e estão chamando de IA. Por quê? Estão colocando grana no desenvolvimento de algo, só para ter IA no seu produto, que talvez essa grana não precisaria de ter. Talvez o teu produto simplesmente tem que continuar da forma tradicional que ele sempre foi, e um produto premium talvez no futuro, que faça sentido vender para um cliente premium XYZ, faça sentido um dia colocar uma IA. E aí a gente poderia falar aqui de internet das coisas, a gente poderia falar de geladeira inteligente, a gente poderia falar de N coisas. O meu ponto aqui é simplesmente trazer um pouco a reflexão de vocês lá atrás, em 2016, 2015, mais precisamente 2008, 2009, na época que o Bitcoin surgiu, é que as pessoas banalizaram o nome blockchain. E é poderosíssimo. Até hoje a gente tem muitas coisas sendo criadas ainda com blockchain por trás e a gente nem dá atenção para isso. Porque banalizaram utilizando blockchain, o termo blockchain em todos os cantos, em todos os lados, todos os vídeos falavam da mesma coisa, coisas que não tinham blockchain e que quebraram depois com fraude, banalizaram utilizando o nome ali, e hoje a gente não dá a importância que tem. Isso é o que o hype faz. Então, eu acho que assim, temos que tomar cuidado, para concluir aqui, como consumidor, temos que tomar um cuidado enorme com o que a gente está comprando. Não acredite de primeira mão, tá? Não acredite de primeira mão quando você vê um produto com IA escrito no nome. Eu não preciso de ter um ventilador com IA. Calma aí, pelo amor de Deus. Um ventilador mundial IA. Calma, eu tenho um ventilador com 3 velocidades e aquilo ali funciona daquele jeito, tá tudo certo. Um ar-condicionado liga e desliga com controle PID de temperatura de X até Y. Eu vou acionar o compressor ali, tá certo, tá tudo bem. A automação funciona. Aquela automação ali funciona e funciona há muito tempo. Agora, você vai ter uma IA que vai estudar a temperatura em vários cantos da sua casa. Você vai ter uma IA que vai estudar a temperatura ou o momento que você vai chegar em casa. Ele está chegando daqui a 22 minutos. Então, a casa, se ela está nessa temperatura, eu deveria ligar o ar-condicionado agora, porque quando ele chegar, se a casa estivesse a mais ou menos 19,3 graus, aí tudo bem, mas não é tudo que precisa de ter IA no nome, tá? Então, consumidor final, não vamos acreditar de primeira quando a gente vê IA no nome. Empresas, alerta, cuidado com o investimento que estamos fazendo nos produtos, no modo geral, tá? Nos produtos somente para ter o luxo ou tentar se posicionar de uma melhor forma, marqueteira falando, para ter IA no nome e conseguir mais cliques e visualizações. Eu acho que isso é muito importante.
Enfim, eu acho que esse é o meu adendo. Eu sei que pareceu um tom de crítica, mas vocês viram que eu estou falando para fortalecer o nome de IA generativa, a IA que realmente está fazendo diferença. Posso trazer aqui uma experiência bem recente. Eu estudando noite adentro aí, a gente programando ou fazendo alguns projetinhos meus aqui, eu tenho utilizado muito IA e eu tenho visto a diferença enorme de uma versão para outra. A versão aí de 6 meses atrás de um ChatGPT para agora, ou a versão de 2 meses atrás do Gemini, do Google Gemini lá, ou Gemini, como você quiser chamar, é impressionante. A versão nova do Gemini 2.5 Pro, se eu não me engano, tá muito melhor que o ChatGPT. Ela está realmente muito melhor. Até o momento, na data de hoje, tá? Início de junho. Então, a gente está vendo essa corrida acontecer, a gente está vendo que as empresas estão investindo em desenvolvimento para que a IA generativa se torne cada dia mais inteligente para consumidor final, tá? Não estou falando daquelas guerras, uma IA conversou com a outra que destruiu o computador, a outra IA se recusou a desligar o computador. Não estou falando disso. Eu estou falando de tete a tete. O homem sentado ali com a mão no mouse e a mão no teclado de frente para o computador e usando uma IA. Uma IA que seja para fazer uma imagem, para fazer um texto, para automatizar um pouco um resumo de leitura de e-mails, eu quero 20 e-mails, eu quero um resumo desses meus 20 e-mails para responder rapidamente. Pesquiso meus últimos 200 e-mails e resuma e identifique quais que eu deveria ler como prioridade. Isso. Estou falando disso. E custa. Isso custa. Então, é uma sugestão que eu dou. Para ir a fundo e utilizar, tirar suco dessa laranja realmente, para utilizar IA no trabalho, etc., vai ter que ter a primeira experiência com uma versão grátis, mas vai ter que ir a fundo e pagar algumas IAs para você tirar o máximo o potencial dela. Como, por exemplo, a comparação aí de uma versão paga do ChatGPT versus a versão paga do Gemini, versus a versão do DeepSeek e por aí vai. Eu utilizei há pouco tempo para desenvolvimento de código, algumas coisas sobre textos, imagens, etc., e automação. Utilizei GPT, utilizei DeepSeek, versão gratuita e paga, e fui para o Gemini. Gemini está dando um show. Muito bom de verdade. Copilot é interessante, mas desde que você saiba setar ele corretamente. Então, uma última dica que eu deixo aqui, eu tô falando que eu vou concluir o vídeo, já tem uns 5 minutos, mas acho que é importante, não tem problema. Uma última dica que eu dou é: não tenha a IA como seu auxiliar inexperiente que fala tudo que você quer e massageia o seu ego. Que você coloca lá um texto, coloca lá uma coisa que você quer e ele responde aquilo que você quer. Não, tem formas de você setar a IA ali dentro, por exemplo, o ChatGPT, falar sobre você ou como você gostaria que ele se comportasse. É muito importante que você coloque ali, crie um prompt, crie umas regras de como você gostaria que ele te respondesse. Não esteja sempre de acordo comigo, analise muito bem num contexto micro e macro sobre o assunto que eu estou falando antes de me responder. Me dê uma resposta concordando e alimentando o assunto que eu estou falando, mas também me dê uma resposta desafiadora e crie um contraponto, crie perguntas que possam destruir essa minha teoria. Isso é muito importante, porque você praticamente tem um onboard ali, você tem uma mesa para fazer um brainstorm, só você e a IA, com possíveis assuntos e perguntas que poderiam surgir, por exemplo, numa reunião. Se você se adiantar e trazer isso com uma IA, você poderia surgir diferentes cenários ali que você pode se preparar muito melhor para isso. Então, é muito importante você personalizar a IA que você estiver utilizando, seja ela o Gemini, tem uma versão lá que você consegue personalizar, ou o próprio ChatGPT, ou qualquer uma outra, personalizar do como você gostaria que ela te respondesse. Isso é muito importante para que ela não só responda aquilo que você quer e fique massageando o seu ego. Não, ela tem que te confrontar. E para ela te confrontar, você precisa de dizer a ela que você quer ser confrontado. Tá bom? É isso. E até o próximo vídeo.